Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e a nossa NBCAL, um resumo do que foi esse histórico. O código tem sua origem em termos de tema no início dos anos 30 do século passado, quando uma importante pediatra fez uma conferência em Singapura, mostrando o que ela estava encontrando quanto a crianças desnutridas na sua prática e também desmame precoce, e relacionando ao fato de que mães estavam sendo assediadas por propagandas enganosas. E ao final da sua fala, ela faz essa afirmação que vocês podem ver aí na tela, né, de que a propaganda enganosa de alimentos infantis deveria ser castigada como uma forma criminosa de sedução e essas mortes de crianças serem consideradas assassinatos. Isso foi muito grave e levou a que diversos outros pediatras que atuavam tanto em Ásia, África e América Latina se manifestassem e fossem documentando o que estavam encontrando em suas práticas relacionadas à propaganda de leites artificiais. O Dr. Derek Jelliff, que foi um famoso pediatra atuando internacionalmente, inclusive no Brasil, cunhou na época o termo, então, desnutrição comerciogênica, malnutrição comerciogênica, um termo para mostrar o que seriam, qual seria a causa dessa desnutrição vinculada a um comércio enganoso de mamadeiras. Ele também quis mostrar a importância do pediatra nessa cadeia de atividades, pediatras esses que, assediados pela indústria, acabavam por prescrever fórmulas infantis quando seduzidos também por esse patrocínio. Então ele cunhou o termo endosso, né, da fórmula por associação de ideias que o pediatra teria frente a ser assediado pela indústria. Tudo isso ocorreu entre os anos 30 e 70 do século passado, chegando a ponto de que em 1974 um repórter muito bem assessorado por uma ONG do Reino Unido acaba por publicar todas essas propagandas que ele documentou na África e num documento chamado The Baby Killer, documento esse que é fundamental na história da elaboração do código, também pelo fato de que uma ONG suíça decide traduzir esse documento e muda o título para A Nestlé Mata Bebês. Isso levou a um processo muito importante dessa companhia contra essa ONG suíça e durante um grande tempo esse processo correu e levou a uma publicidade muito negativa para a companhia Nestlé. Em 1979, então, a OMS e o Unicef chamam os parceiros técnicos e fazedores de políticas, ministros, etc., incluindo produtores de fórmulas infantis, para uma reunião na Organização Mundial de Saúde, reunião conjunta OMS-Unicef sobre alimentação de lactentes e crianças de primeira infância ou criança pequena. Essa reunião é uma reunião básica para a decisão, né, que sai dela como recomendação de que é necessário existir um código de conduta internacional
que controle a comercialização indevida de fórmulas infantis e outros produtos utilizados em substituição ao leite materno. E que esse código deveria ser apoiado pelos países produtores, exportadores e importadores de leite e ser cumprido por esses fabricantes. Também nessa reunião sai uma recomendação de que não deve haver comercialização de fórmulas infantis em países onde não haja uma disponibilidade e que não deve haver comercialização ou não deve haver nem disponibilidade de fórmulas infantis, a menos que as práticas de comercialização estejam de acordo com essa regulamentação internacional. Enfim, entre 79 e 81, elabora-se alguns rascunhos de código. O Brasil até participou de alguns desses rascunhos, e o código é aprovado em 1981, em 21 de maio, em uma Assembleia Mundial de Saúde. Nessa Assembleia, ele é aprovado como recomendação para que os países tomem os seus artigos como um requerimento mínimo e passem a adotar de acordo com suas normas nacionais, podendo ser um documento mais completo do que o código foi. E durante os anos subsequentes, as Assembleias Mundiais de Saúde recebem dos países a cada 2 anos, por uma determinação também havida nesse maio de 81, a OMS passa a receber relatórios dos países de como eles estão implementando o código. Esses relatórios são bem interessantes para mostrar novos produtos que aparecem como substitutos do leite materno, e também novas formas de marketing, como mídia social, internet, etc., que não havia em 81, obviamente. Com isso, essas oportunidades em Assembleias Mundiais de Saúde tiram resoluções em apoio ao Código Internacional ou em apoio à defesa da alimentação da criança pequena. Bem, essas resoluções hoje e mais o Código de 81, essas resoluções, que são 19, constituem o que hoje a OMS chama de código e oficializa como Código Internacional de Comercialização de Substitutos de Leite Materno. Em 2020, a OMS publica, junto com a Unicef e a IBFAM, um relatório mostrando a implementação do código em todos os países do mundo. Esse relatório mostra que 136 dos 194 países que são membros da OMS adotaram já medidas legais com artigos para implementar o código. Lamentavelmente, desses 136, apenas 25 adotam o código na sua totalidade ou melhorando, um dos quais é o Brasil. 42 países o adotam parcialmente e 69 países adotam apenas algumas medidas. Mais lamentável é que dos 194 membros da OMS, 58 países até hoje não adotaram nenhuma medida de proteção legal contra o marketing. É muito importante monitorar o que os produtores fazem e os comercializadores também fazem com relação aos substitutos do leite materno. Nesse sentido, a rede IBFAM, a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, monitora esse código em todos os países onde temos membros e produz esses documentos que vocês podem ver aí na tela.
Em 1981 o código foi aprovado e em 1987, 88, o Brasil monta um grupo de trabalho, o Ministério da Saúde brasileiro, que eu tive a oportunidade de coordenar, e esse grupo de trabalho elabora, com a participação de diferentes parceiros, o nosso Código Brasileiro, a NBCAL. Essa NBCAL é aprovada como resolução do Conselho Nacional de Saúde em dezembro de 88 e em 1992 ela é revista. É necessário rever particularmente a questão da rotulagem. Então, em 1992, ela é revista e sai uma nova resolução do Conselho Nacional de Saúde atualizando-a. Depois, no ano 2000, a Anvisa junta-se ao Ministério da Saúde para um grupo de trabalho também de revisão dessa resolução do CNS. E aprova-se então a RDC, resolução da diretoria colegiada, 221, relacionada à promoção comercial de bicos, chupetas e mamadeiras, e 222, relacionada a alimentos infantis, RDC 222. Essas duas resoluções ainda não foram revogadas. Em 2006, finalmente passa pelo parlamento em 2005, de fato, essas resoluções, e é aprovada como lei em janeiro de 2006, assinada pela Presidência da República, Lei 11.265. Esse é o nosso documento fundamental da NBCAL. Ela, como lei, depois foi regulamentada por decreto, tanto em 2015 como depois em 2018. 2018 é o decreto que está em vigor, que é o decreto 9579/2018. Os objetivos da NBCAL, obviamente, são relacionados a contribuir para a adequada nutrição de lactentes e crianças de primeira infância, visando principalmente o quê? A regulamentação da promoção comercial que proteja os alimentos, que proteja o aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e sua continuidade até os 2 anos ou mais. Com isso, a nossa NBCAL inclui todos os produtos que vão até 36 meses, que são produtos que podem ser considerados substitutos do leite materno. A indústria, em paralelo, que antes era produtora principal de fórmulas infantis para crianças de 0 a 12 meses, passa, com o passar do tempo, como vocês podem ver, dedicando-se com cuidado a esse gráfico, a essa tabela, onde mostra o crescente aumento de volume e produção de fórmulas de segundo ano de vida, dos chamados growing up milks, ou leites de crescimento, fórmulas de segmento, compostos lácteos aqui no Brasil, que têm sido bastante usados como substitutos do leite materno. Finalmente, neste resumo, queria concluir dizendo como é que a gente consegue, então, proteger o aleitamento materno contra esse marketing não ético e abusivo dos que lucram com os seus substitutos. Primeiro, conhecendo o código, É fundamental ter ideia do que nós estamos falando. Que código é esse em seu conteúdo? Em segundo lugar, conhecendo os pontos fundamentais das resoluções. Não é a necessidade de conhecer o detalhamento de todas elas, essas 19, mas pontos fundamentais, como, por exemplo, a resolução de 2016, que de fato estendeu a cobertura do código até 36 meses. O código original cobria só alimentos de 0 a 12. Em 2016, estende-se. Os substitutos do leite materno são considerados aqueles até 36 meses, Outro ponto é conhecendo o nosso código, atuando no Brasil, conhecendo a NBCAL, o conjunto de normas que constituem a NBCAL, a Lei 11.265, obviamente, o decreto que a regulamenta, que é o decreto 9579/18,
e as RDCs da Anvisa 221 e 222. E mais, ao identificar uma violação à lei, você conhecendo a lei, se você identifica uma violação, denuncie, avisa a vigilância sanitária da sua cidade, a vigilância sanitária estadual, denuncie a Anvisa. É muito importante monitorar. Muito obrigada.